Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, com a nossa aula 04 do curso completo da CPA10, sobre os princípios de investimento. Antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, que em até 24 horas a gente vai estar respondendo. E convidar todos a clicar em gostei e também se inscrever no nosso canal para estar recebendo as próximas aulas via e-mail pelo YouTube. Essa aula 4 sobre os princípios de investimento é dividida em três grandes nichos, que é a rentabilidade, a diversificação e o risco. Bom, a rentabilidade nada mais é do que o retorno esperado de um investimento. Essa rentabilidade pode ser absoluta ou relativa. A rentabilidade absoluta é, por exemplo, o investimento rendeu 0,80% ao mês. É aquela rentabilidade que você vê claramente. E você abre lá o fundo de investimento e deu 0,80% ao mês. Já a rentabilidade relativa é usada no caso dos CDBs, por exemplo. O investimento rendeu 95% do CDI no mês, que é um benchmark. Por exemplo, o fundo de investimento em ações rendeu 90% de Bovespa. É atrelado a um terceiro, ao índice, tá? Outra coisa da rentabilidade, a rentabilidade esperada é diferente da rentabilidade observada. A rentabilidade observada é relacionada com o passado e a divulgação dos resultados. Já a rentabilidade esperada é calculada como a média da rentabilidade observada e trata-se da esperança de um investidor. A rentabilidade esperada não tem nenhuma garantia e todos os prospectos de fundos constam sempre bem claro que a rentabilidade passada não representa rentabilidades futuras. E a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida. A rentabilidade bruta nada mais é do que a rentabilidade sem o desconto dos impostos. Já a rentabilidade líquida é o retorno livre dos custos e impostos. Voltando aqui para os nossos três objetivos principais, o próximo é o risco. O risco pode ser definido pela probabilidade de perda ou ganho de um investimento. É o grau de incerteza do retorno de um investimento. E tem uma máxima do mercado que diz que quanto maior o risco, maior o retorno. O risco são três grandes tipos de riscos, que são os principais, que são os que constam no edital também. É o risco de mercado. Bom, o risco de mercado é oscilação do valor do ativo em um período de tempo. O preço dos ativos variam naturalmente, sendo uns mais como as ações e outros menos como o tesouro direto. O risco de mercado, a volatilidade e o desvio padrão são sinônimos. Se a expectativa de um retorno de um investimento é de 10%, qualquer valor diferente do mesmo é um risco de mercado. O principal exemplo do risco de mercado são as ações, onde o preço das ações flutuam constantemente e são valores significativos. Existem ações que chegam a variar mais de 10% em um dia. Principalmente as ações de centavos, elas têm uma variância muito grande. Outro tipo de risco é o risco de crédito. O risco de crédito é relativo ao não pagamento da dívida por parte do devedor, aquele que recebe o investimento, seja o valor do principal ou dos juros. As empresas contratam agências especializadas, como a Standard & Poor's e Moody's, para avaliar o risco de crédito. O principal exemplo dos ativos com risco de crédito são as debêntures. Também os títulos públicos, os CDBs. Um exemplo agora nessa época do risco de crédito é o caso da Argentina, onde há 10 anos atrás foram emitidos títulos de dívida do governo argentino, que não foram pagos e entraram em mora. Então houve o risco de crédito porque os títulos não foram pagos. É importante lembrar que as ações não possuem risco de crédito, uma vez que quando você compra uma ação, o princípio é você ser sócio da empresa, então ela vai ter só o risco de mercado e não o risco de crédito. O último tipo de risco, mas não menos importante, é o risco da liquidez. Trata-se da impossibilidade de vender o ativo do ativo pelo preço desejado ou preço de mercado. E, se possível, vender esse ativo com uma perda substancial do valor. Um grande exemplo são os imóveis. Uma vez que você compra um imóvel para investir, você não consegue negociar ele de imediato como um fundo de investimento ou uma ação que tem uma grande liquidez. Nem sempre você consegue achar um comprador até mesmo no mesmo ano para aquele imóvel que você gostaria de vender. O último quesito dos principais pilares do investimento é a diversificação. O principal objetivo da diversificação dos investimentos é a diminuição do risco. O risco sistemático é a parte da volatilidade do ativo, que são comuns a todos os ativos e participantes do mercado. Por exemplo, as crises financeiras para as ações, ou o aumento dos impostos para o CDB. Por exemplo, como é que eu vou explicar? É um risco que afeta todo o sistema.
se tem uma crise econômica, isso vai acabar afetando todas as empresas e vai cair todas as ações, por exemplo, umas mais, outras menos, mas é um risco sistemático, não depende da empresa. Já o risco não sistemático é o risco que provém do ativo, é um risco que não é comum a toda a classe de ativos. Por exemplo, o investidor é sócio de uma garagem de veículos e a mesma garagem tem os carros destruídos devido a um desabamento, uma enchente. Esse é um risco daquela empresa que sofreu, não é um risco de mercado. Não são todas as garagens de carros que estão tendo prejuízos porque a sua garagem teve uma enchente. Tá? É um risco que cabe apenas àquela empresa. E o mais importante aqui no setor da diversificação é o risco-retorno. Considerando que os investidores são racionais, os mesmos só estarão dispostos a correr maiores riscos diante de um maior retorno. E quanto maior o risco, maior o retorno. A diversificação ela é muito importante para realmente, como constam aqui nos nossos outros quadros, diminuição do risco. Se você tem investimentos em imóveis, investimentos em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, você fica menos exposto ao risco sistemático, não sistemático, e também consegue uma melhor relação do risco-retorno. Bom pessoal, essa é a aula 4 do nosso curso completo do CPA 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui nosso e-mail para qualquer dúvida, é atendimento@topinvest.com.br. Peço a todos que cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal para a gente continuar com as próximas aulas. Muito obrigado e bons estudos a todos.